Busque o significativo, não o que é conveniente. Você pode pensar que a vida é curta, cheia de sofrimento e que você precisa aproveitar e curtir a vida justamente por conta disso. Só que pensando assim, você se mantém num ciclo de só fazer o que você quer, né? De viver o momento, né? E aí você nunca busca controlar a sua impulsividade para ter algo melhor no futuro. Como e por que você deveria aprender a controlar a sua necessidade de prazer imediato, né? A live de hoje, gente, é baseada na regra 7 do livro 12 Regras para a Vida, do psicólogo Jordan Peterson. Bem, por que a gente deveria, gente, repensar essa ideia de ficar buscando recompensas, gratificações imediatas o tempo todo? Por que a gente deveria rever essa questão? Bem, primeiramente porque os nossos ancestrais já nos mostraram através das histórias, do relato de suas experiências, que ganha mais aquele que aprende a sacrificar um pouco a necessidade de prazer momentâneo, de sim fazer alguns sacrifícios, abrindo mão de algo muito importante no presente para que algo melhor possa ser obtido no futuro. E também porque para ter mais, você precisa fazer mais, né? E muitas vezes esse fazer mais pode ser o trabalho depois do trabalho, algo que eu falei no meu canal esses dias do Telegram, de estudar sim depois do fim do expediente, né? Pode ser abrir mão do individualismo no relacionamento para escolher o quê? Caminhar junto, construir um projeto junto, uma família junto, ter um filho com alguém que às vezes é muito diferente de você, mas que você ama muito, né? Então, gente, vamos combinar. Nós queremos muita coisa, né? Mas dificilmente nós queremos o esforço e o trabalho que isso nos dá, não é verdade? A gente quer assim, tudo do céu, pensamento mágico, rapidinho, não é verdade que a gente é assim? Então, assim, poucos de nós, gente, entendem a importância de fazer alguns sacrifícios hoje, agora, para ganhar benefícios mais tarde. Ah, por exemplo, eu quero mudar de carreira, mas eu não quero abrir mão dos benefícios, eu não quero abrir mão da carteira assinada, eu não quero começar ganhando um pouco menos, ralar bastante no início, né? Todo mundo quer viver um grande amor, né? Todo mundo quer viver um grande amor. Mas você não quer abrir mão de sair todos os fins de semana, né? De dar aquele churrasquinho com os amigos, de investir em programas que sejam bons para outra pessoa também, que sejam importantes para ela também. No fundo, você quer alguém que seja e pense igualzinho a você, né? Então, quer o amor perfeito, romântico, e não entende que a vida real, o amor é escolha, né? É fazer o que precisa ser feito para o relacionamento dar certo, né? Então, assim, esses dias eu estava até conversando com um paciente e eu estava falando uma coisa com ele, que não são os opostos que se atraem, são os dispostos que se atraem, entende? Então é preciso querer lutar para que as coisas comecem a melhorar na nossa vida. É fato isso. E isso muitas vezes passa por quê? Pelo quê? Por suportar, lidar com um certo desconforto por um tempo, né? Então, sabe, não dá para você ficar trabalhando, construindo algo importante, querendo a gratificação, a recompensa imediata o tempo todo, sabe? Então, eu queria estar na praia agora, né? Eu queria estar deitada na minha cama de pijama. Que lindo! Que lindo! Né? Aí depois eu estudo, depois eu leio, depois eu vejo o que a minha esposa quer, o que o meu marido quer. Aí depois eu faço a dieta, depois eu faço o exercício. Hoje não. Hoje eu não quero lidar com isso não. Mas criatura, presta atenção. É no hoje que você está construindo o seu eu futuro. Entende? Então, assim, uma vida melhor pode ser feita no trabalho, no sacrifício de agora para ganhar benefícios mais tarde. Então, você aprendendo a focar, a se comportar, né, hoje, evita muito sofrimento lá na frente, entende? E é isso assim, gente, é nas pequenas coisas, sabe?
eu vejo como é importante você saber controlar seus impulsos para não se meter, por exemplo, em dívidas desnecessárias. Olha o Black Friday aí, gente, cuidado. Olha o Black Friday, cuidado para não fazer besteira, né? Então, assim, gente, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, sabe? A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Porque o quanto, muitas vezes, gente, é importante você segurar o intervalo entre sentir e agir quando você está vivendo um conflito, tá? Então, a importância, gente, por exemplo, de saber lidar com a tristeza, com a frustração antes de reagir, antes de dar uma resposta. Então, a importância de aceitar o convite da solidão, para quê? Para você não ser levada pelo que muitas pessoas chamam de dedo podre, né? E assim, mas que na verdade, muitas vezes é o quê? Essa dificuldade de esperar, de conviver com si mesma por um tempo, para se fortalecer, para quando surgir uma pessoa que vale a pena investir, você conseguir perceber, detectar isso. Ó, aquela pessoa ali vale a pena, vale a pena. Então, muitas vezes, a gente leva uma vida inteira, gente, para aprender a esperar. É engraçado isso, né? Aguardar, reservar algo, seja para si mesmo ou para compartilhar com outras pessoas. É mais fácil viver de forma egoísta, imediata, pegando tudo que tiver mais fácil e rápido, né? E é engraçado que nas histórias, nas fábulas, elas nos mostram como a gente se engana, né, gente? Quando a gente fica nessa busca de só ter prazer, de buscar atalhos, né? A gente pensa que com a gente vai ser diferente, né? Não é assim que a gente pensa? Não, comigo vai ser diferente, comigo não vai ser assim, não. Eu esqueci como é que fala, que o pessoal brinca agora, né? Ah, lírio do campo, né? Eu esqueci. Se alguém lembrar, depois me fala aqui. Mas assim, se a gente aprendesse mais, gente, com os nossos ancestrais, né, com as histórias, com as fábulas e até com as pessoas, né, as pessoas que né, da nossa família, por exemplo, né, os ancestrais que eu tô falando aqui, a gente evitava muito problema na nossa vida, né? Então assim, eu só me lembro agora da história dos três porquinhos, né, da fábula da formiga e da cigarra. Qual que é a moral dessas histórias, né? Que todas as ações geram consequências. Ah, aqui ó, Vinícius lembrou, alecrim dourado. A gente fica se achando alecrim dourado. Desce daí, desce daí. Então assim, né, qual que é a moral dessas histórias, né? Enquanto a cigarra, né, se divertia, a formiguinha ficava lá trabalhando, né? Mas no fim, o esforço da formiga, né, é compensado pela fartura, né? E a cigarra que não se preparou fica sem ter o que comer, né? Então nós poderíamos aprender tanto a observar os outros, as histórias, né, com as experiências dos nossos ancestrais, para não cometer os mesmos erros. E assim, a gente sempre pensa, é isso mesmo, sabe? O alecrim dourado, a gente sempre pensa que com a gente vai ser diferente. Gente, o futuro é um pai julgador, tá? Não existe REC, não existe atalho. E a lógica do trabalho e muitas coisas na vida é: sacrifique-se agora para ganhar mais tarde. Aprenda a ceder. Não se pode ter tudo. Te enganaram, tá? A Xuxa te enganou, tá? Lembra daquela música dela? Tudo pode ser. Basta. A Xuxa te enganou, gente. Desculpa, a Disney te enganou em muitas coisas também, com aqueles príncipes. Não te ajudou. E o que fala nesse capítulo do livro, gente, a meu ver, vale para tudo, tá? Vale para relacionamentos, amizades, realização profissional. Quando algo não vai bem, a primeira questão é: o que deve ser sacrificado? Qual o sacrifício, né? Do que você poderia abrir mão, ceder, ou o que você poderia fazer mais? Né? Pequenos sacrifícios podem ser suficientes para que você tenha, que você consiga resolver alguns problemas, entende? Para que você tenha sucesso. Então, assim, será que você tem que assistir série o dia todo? Será que você tem que comer doce todo dia? Será que você tem que sair todo fim de semana? Dificilmente, por exemplo, você vai conseguir se adaptar à disciplina necessária, por exemplo, para fazer uma faculdade de medicina, por exemplo,
sendo um universitário festeiro. Concorda comigo? Então, abrir mão de festas por um tempo é um sacrifício. Entende? Ah, mas chegou, que legal. Entende? Então, assim, é um sacrifício. Pensando o quê? Pensando que lá na frente você vai ser um profissional maravilhoso e que você vai poder estar em festas e lugares muito melhores que a sua realidade hoje. Entende? Eu tô falando, gente, sobre aprender a viver o desconforto. Viva o desconforto, criatura. Sente o desconforto, tá? Para um jogo melhor a longo prazo, entende? Então, sair das idealizações, dos pensamentos mágicos, quase infantis. Eu lembro muito de um lema do Dr. Ítalo Marcilli, que eu gosto muito, que ele fala: trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. É isso, gente. Muitas coisas na vida dependem de disciplina e construção. As coisas não vêm assim fácil, sabe? A maioria hoje em dia já quer o quê? Já quer relacionamentos fantásticos desde o início. Desde o início. Então, assim, quer sem sacrifício, sem ralação, sabe? Isso vem de uma mentalidade, gente, de se achar especial, de acreditar que as coisas são um dom, sabe? Então, não, gente. Você pode até ter algumas inclinações, facilidades para algo, mas a maior parte é estudo, é ralação mesmo. Então, assim, até aqueles que parecem ter um dom, digamos assim, na verdade, eles estão lá horas com a bunda sentada na cadeira, estudando, praticando, fazendo, sabe? E aí você fica achando, você fica vendo lá, já dando tudo certo, olhando o palco e achando que aquilo ali é um dom. Não é não, meu querido. É muita ralação. Então, assim, o segundo ponto é que para esse sacrifício, por exemplo, funcionar, você precisa ter metas, objetivos, um projeto. Né? É fato, gente, que se você não sabe de verdade o que você quer, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, por que você quer algo? Você já parou para pensar nisso de verdade, com profundidade? Né? Então, assim, a extensão disso precisa ser compreendida. Você precisa entender por que você quer uma coisa. Né? Então, assim, vamos supor, você quer ter um casamento feliz, tá? Você quer ter um casamento feliz, então o que você precisa fazer? É preciso sair do ideal para o mundo real, né? Sair do amor romântico para o amor escolha, que escolhe ficar apesar daquele outro ser tão diferente de mim. Aquele outro que é tão diferente de você. Então, assim, o quanto eu estou disposto a verdadeiramente fazer sacrifícios, né? Deixar de lado algumas questões individuais que me dão muito prazer hoje, sim, mas que para escolher caminhar junto ao lado de outra pessoa, a longo prazo, talvez eu tenha que abrir mão. Então é importante, gente, ter essas coisas muito claras na nossa cabeça. Muito claras na nossa cabeça, principalmente quando a gente faz sacrifícios, né, coisas que a gente, não, eu tô ralando aqui e as coisas não dão certo, tá? E aí no livro ele cita que logo depois que Eva e Adão, né, são expulsos do paraíso, surgem seus filhos, Caim e Abel. E aí Caim e Abel são os primeiros seres humanos que precisam trabalhar e fazer sacrifícios para agradar a Deus. Mas veja só, as oferendas de Abel agradam a Deus, né? Ele é recompensado por várias vezes, mas Caim não. E aí, o que acontece, né? Por que acontece que ele não é recompensado, né? Por quê? Na história, fica subentendido que Caim não havia feito de coração. Não havia feito de coração. Então, assim, talvez a qualidade do sacrifício que o Caim ofereceu fosse baixa. Entende? Então, você alguma vez fez uma análise sincera quando algo que você queria muito não deu certo? Faz parte da vida de adulto, gente, entender que nem todos os sacrifícios têm a mesma qualidade e que nem todos geram o mesmo resultado, tá? Alguns demoram mais para ter resultados, outros menos. Fato é que a maioria de nós continua nos instintos animais antigos, fundamentais, né? E que demandam satisfação imediata. Não, eu quero tudo agora. E que a gente tem muita dificuldade de compreender que esse prazer pode ser adiado de forma útil.
Então, queremos satisfação imediata e fugimos do trabalho de construção, né? Eu não quero entender aquele outro que é diferente de mim. Eu quero um relacionamento perfeito. Eu quero aquela pessoa que adivinha o que eu estou pensando, o que eu estou precisando. Eu quero aquele outro que eu não tenha que ceder em muitos momentos. Aí depois fala, eu tenho dedo podre, realmente não dá certo, casamento não é pra mim. Você não tá querendo ter o trabalho de construir o relacionamento, de construir o amor. E é interessante, gente, que isso que ele tá falando aqui, que dessa noção de adiar um pouco do prazer de hoje, surge o contrato social e até a ideia de fazer o bem. O que eu quero dizer com isso? Ao longo da história da humanidade, né, o homem caçava. E aí começou a sobrar comida. Isso é acidental no início, porém a utilidade de deixar para comer mais tarde, né, começa a ser valorizado isso. Né? Então uma certa noção de sacrifício começa a se desenvolver. Se eu não comer tudo agora, mesmo eu querendo, eu não terei que passar fome depois. Entende? Então, e aí isso aí vai para um próximo nível. Se eu deixar para comer um pouco depois, nem aqueles que estão sob os meus cuidados vão passar fome também. E depois para um outro nível, eu não tenho que comer esse mamute todo, né? Então, talvez, né, tipo, eu não tenho como guardar isso aqui por muito tempo. Então, talvez eu devesse alimentar outras pessoas também. E aí, gente, talvez elas, aí você começa a pensar, e aí essas pessoas, talvez elas se lembrem de mim e me alimentem também quando eu não tiver nada. E então eu vou ter um pouco de mamute agora e um pouco depois. É um bom negócio, tá vendo? Sabe? E aí talvez essas pessoas que eu estou compartilhando comecem a confiar em mim, né, de forma mais ampla, né? E talvez a gente possa negociar para sempre. A gente possa negociar para sempre. E dessa forma, o mamute presente se torna o mamute futuro, né? E assim, e a reputação pessoal, né? E o contrato social se estabelece, entende? Então, é aí que eu acho que surge aquela coisa, né? Quem compartilha multiplica, né? Porque compartilhar, gente, significa iniciar um processo de troca. Então, uma criança que não consegue compartilhar, ela não consegue trocar, não consegue ter amigos, e ter amigos é uma forma de troca, né? Então no livro ele até cita que Benjamin Franklin falou uma vez que um recém-chegado a uma vizinhança deveria pedir um favor a um dos novos vizinhos, citando uma antiga máxima. Ele fala assim, que aquele que lhe fez uma gentileza uma vez vai estar mais disposto a lhe fazer outra do que aquele que foi obrigado a fazer algo para você. Então, quando você pede algo para alguém, nada complicado, né, gente? Pelo amor de Deus, óbvio. Esse seria o convite mais útil e imediato para a interação social. Então, assim, quem faz a gentileza tem a oportunidade de se mostrar como uma pessoa boa, né? E quem faz isso ganha um crédito, né, para pedir um favor também para o recém-chegado, aumentando a familiaridade, a confiança mútua, entende? Então, assim, as duas partes podem superar a hesitação natural e o medo mútuo de estranhos. Então, assim, quando você compartilha algo que você tem generosamente, né, você se torna conhecido por compartilhar generosamente. E isso é algo que perdura, né? Que cria uma imagem de pessoa confiável, honesta, generosa. É o protótipo do bom cidadão e do bom homem, entende? Então é interessante ver como a partir de uma simples noção de sobras, né? De doar o que não lhe faz falta agora, né? Possam surgir os mais altos princípios morais. Olha como é que é legal, gente. Ai, gente, eu adoro estudar. A gente vai entendendo as coisas mais profundas, assim, né? De um jeito simples. É bacana isso, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto de estudar, enfim. E aí, gente, aqui eu penso também como pode ser bom tomar a iniciativa de ajudar ou pedir algo. Como a gente pode crescer com isso. Como a gente evita conflitos mal entendidos quando a gente se coloca nessa postura. Então, muitas vezes, a gente precisa abrir mão, ceder, doar algo que a gente considera importante para o outro,
para que as coisas comecem a dar certo, sabe? Para que a gente entre numa espiral de abundância e nunca nos falte nada. Entende? Nunca nos falte nada. Então, assim, gente, o que diferencia, por exemplo, pessoas bem-sucedidas ao longo de milhares de anos da história, né? Que a gente tem, assim, por exemplo, os bem-sucedidos, a maioria deles, né? Entre nós, né? Eles adiam a gratificação momentânea, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eles barganham com o futuro, né? Então, eles sacrificam e as coisas melhoram à medida que eles praticam esses sacrifícios. Né? O que seriam esses sacrifícios? Seria fazer o que precisa ser feito. Né? Então, qual é o maior sacrifício possível que eu posso fazer hoje para o maior bem possível na minha vida? É estudar mais no meu tempo livre? É não pensar só nas minhas necessidades, no meu relacionamento amoroso ou familiar? É tirar um pouco o foco de mim, das minhas necessidades? Será que é isso? É sair da casa dos meus pais? É abrir mão de todas as facilidades para que no sacrifício do início eu possa encontrar em mim o meu melhor? Entende? Então, assim, é abrir mão do meu salário garantido no fim do mês para viver o meu sonho? Abrir mão de alguns confortos por um tempo para, quem sabe, ter um trabalho com mais significado e ganhando mais do que eu jamais pensei no futuro? Entende? No futuro. Então, é ter um filho, apesar de todo o medo e de todos os custos que isso pode acarretar, físicos, financeiros, mas para experimentar um amor, uma entrega que eu nunca experimentei na vida? Entende? Então, assim, percebe que as perguntas e as respostas, elas vão ficando mais profundas e significativas? Entende? Então, assim, é fato que muitas vezes as coisas não vão dar certo, gente, não vão dar certo, não dão certo. E aí, por mais que você queira culpar o mundo, as pessoas, como eu falei na live anterior, o mundo não tá contra você, não tá. Provavelmente, a causa, as coisas, das coisas não estarem dando certo para você, é aquilo que está sendo mais valorizado hoje, de forma pessoal, subjetiva. Né? Então, assim, quais são os seus valores? Procura responder isso. Se o mundo que você está vendo, não é o que você quer, está na hora de examinar os seus valores. Está na hora de analisar as suas certezas. Né? Está na hora de analisar as suas pressuposições atuais, digamos assim. Então, do que você precisa abrir mão? Né? Talvez seja a hora de sacrificar o que você mais ama para que você possa se tornar quem você quer ser. Né? Então, para deixar de ser quem você é hoje. Né? Eu lembro que uma vez, um colega muito querido meu, quando eu estava fazendo a minha transição, pensando em fazer minha transição de carreira, ele falou para mim assim, que o macaco não pula de um cipó antes de ver o outro. Né? Então, a gente estava conversando sobre a minha transição de carreira. E aí ele estava me aconselhando a fazer as duas coisas ao mesmo tempo por um tempo. E aí, quando eu estivesse dando certo na outra área, eu soltava o cipó. Eu soltava o emprego garantido. Mas, gente, em alguns momentos decisivos da nossa vida, a vida fala para você assim, tá, você quer isso de verdade? Mas você está disposto a soltar, a abrir mão do que você já tem, né, do sucesso às vezes que você já tem, para sacrificar por um tempo, para ter algo mais significativo para você lá na frente? Né? Então, quando desistimos de algo valioso em prol de algo verdadeiramente significativo, garantimos a prosperidade futura. Algo pessoal que vai causar dor a ser abandonado. Entende? Então, assim, que vai exigir planejamento, sacrifício, paciência, trabalho. Trabalho. Né? Então, assim, o que está além disso? Né? O que constitui o sacrifício máximo para ganhar o prêmio máximo? Tá entendendo o raciocínio, gente? Tá fazendo sentido? Então, assim, é certo eu abrir mão de, entre aspas, né, a estabilidade de um emprego, férias, 13º, para viver meu sonho da psicologia? É certo
trazer um bebê a esse mundo terrível? Todas as mulheres se fazem essa pergunta. Então, assim, algumas dizem que não, e elas têm seus motivos, né? E no livro ele fala que Jesus, né, simbolicamente, por exemplo, é a história do homem que se entrega por inteiro em nome do melhor, que obedece a sua vida pelo avanço do ser, né? Então, com esse ser que eu tô falando, gente, é com S maiúsculo, tá? É o ser da existência. E aí a dor e o sofrimento definem o mundo, certo? Então, e o sacrifício pode adiar a dor e o sofrimento em um grau maior ou menor. Então, assim, disso também não se pode ter dúvidas. Então, todos nós possuímos esse conhecimento no fundo das nossas almas. A gente sabe disso. Então, aquele que deseja corrigir as falhas no seu ser, tá? Que quer promover o melhor, né, de todos os futuros possíveis, né, que quer criar o céu na terra, né, ele fará o maior dos sacrifícios do eu e da criança, né, que quer tudo do seu jeito, agora, de tudo que é amado, para ter uma vida focada no que tem que ser feito, entende? É você sair do mimimi, da criança mimada que está aqui dentro da gente, entende? Então, é para renunciar ao conveniente, para buscar o caminho da significância máxima, né? Então, assim, eu estou falando de forma simbólica, tá, gente? Não estou falando de religião, tá? Estou falando que muitas vezes a gente precisa entender que as dificuldades são uma bênção para nós, tá? Porque eu estou falando de conquistar uma vida que vale a pena, sabe? De buscar coisas mais significativas e verdadeiras. Então, se você viver de forma correta, fazendo os sacrifícios, o que precisa ser feito, você não vai ter tanto medo de perder e você não vai ter tanto medo da morte também, sabe? Sabe aqueles medos que a gente tem? Se a morte chegar hoje, o que você fez, sabe? Essas coisas, né? Pessoas que ficam tristes nessa época do ano, né? Que vem aquela música, né? Então é Natal, o que você fez, né? E aí, nessas horas, você confronta muitas vezes uma vida que está mais buscando a conveniência, né? O prazer momentâneo e que você não está construindo nada de valor. Nada de valor. E aí você deprime. Precisa ser assim? Claro que não. Não precisa ser assim. Muitas vezes o que hoje é sacrifício deixa o sofrimento mais distante. Então, percebe? Então, assim, de uma forma muito mais eficiente que o prazer impulsivo, de curto prazo. Entende? Então, uma vez que possamos prever o futuro, que sabemos da nossa vulnerabilidade, que a gente sabe de doença, morte, a gente deve se preparar para encontrar isso com dignidade. Com dignidade. Então, ao invés de ficar vivendo uma vida de negação e terror. Entende? Então, portanto, a gente sacrifica prazeres do hoje para um amanhã melhor. E se ele não vier, se esse futuro melhor não vier, pelo menos a gente vai estar com a nossa consciência tranquila. No sentido assim, a gente não vai estar ressentido, magoado, culpando o mundo. Por quê? Porque a gente ofereceu o nosso melhor, né, para ter uma vida em busca de significado. Entende? Não faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? Apertem os coraçõezinhos aqui para eu ver. Vocês ficam pensativos, né, às vezes, né, assim, pensando, né, refletindo. E assim, o que muitas vezes, gente, nos amargura é saber que a gente podia fazer mais. Sabe aquela coisa assim, no fundinho da nossa alma? Eu sei que eu posso mais. E aí é difícil, sabe, admitir. E aí a gente culpa o mundo, né? Mas, na verdade, no fundo, nós sabemos que nós somos fortes, né, para enfrentar todos os males e dificuldades. E que a gente sempre encontra algum exemplo, alguma pessoa perto de nós que já fez isso, tá? Que mostra pra gente que é possível. Então, se a gente for pensar na história de Caim e Abel, ele se tornou ressentido e vingativo por seus esforços não serem recompensados e matou o irmão. Caim estava se esforçando, ou melhor, ele pensou que estava se esforçando, tá? E aí fica ruminando o seu, entre aspas, azar e toma a pior decisão. A Má tá falando aqui que eu tô no computador, não consigo mandar coração.
A Virgínia, eu sempre faço o meu melhor para todos e tudo é a gente buscar essa abundância na nossa vida, buscar não ser perfeito, gente, mas fazer melhor todo dia. Entende? Então, assim, a experiência do Cristo, gente, se a gente for parar para pensar simbolicamente, é uma jornada profundamente humana, tá? E universal. Quando Cristo está no deserto, esse é o local que todos nós vamos quando tudo desmorona. A gente vai para o deserto. A gente vai para o deserto, né? E aí, o que acontece, né? Cristo passa lá 40 dias sendo testado, né? E Jung fala, o Jung ele é um psicólogo, um psiquiatra, fundador da psicologia analítica. Ele tem uma frase que ele fala assim: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Então, gente, para a gente subir de verdade, para se iluminar, a gente precisa mergulhar. A gente precisa mergulhar. E quem está verdadeiramente disposto a fazer isso? Poucos, né? Poucos. E ele fala algo muito bonito nesse capítulo, Jordan, né? Que Cristo é sempre aquele que está disposto a confrontar o mal de forma consciente, totalmente voluntária. E esse mal está no seu interior e no mundo. Então é aquele que vê todo esse mal dentro de si, vê esse mal no mundo também e busca transformar. Então, geralmente, gente, a causa, por exemplo, olha só que dado interessante, que a maioria às vezes não vai saber. Geralmente, gente, a causa do estresse pós-traumático de soldados que vão para a guerra, né? Não é algo que eles presenciaram, mas algo que eles foram capazes de fazer, entende? E aí depois, como confrontar a realidade sobre si mesmo e sobre o mundo que lhe foi revelado? Como confrontar isso? Difícil, né? E aí, gente, simbolicamente, vamos pensar um pouquinho mais, vamos aprofundar mais. Por que Deus não salva Jesus da cruz, não interfere? Como muitas vezes, né, nós desejamos, né, que nossas dificuldades, né, a gente tem pensamentos mágicos, que os problemas vão se resolver como um passe de mágica, né, e que a gente vai ser salvo de alguma forma, né? A gente não tem isso, né? E aí que é aquela coisa assim, né? O surgimento de uma força divina que magicamente resgata o herói de sua aflição. Qual que é o problema disso? Isso tira dele a sua independência, tira dele o seu livre-arbítrio, tira dele a sua coragem, tira dele a sua responsabilidade, tira dele a sua transformação. Então, o que eu quero dizer com isso com vocês? Assuma a responsabilidade pelos eventos da sua vida. Diante do sofrimento, não pense que você tem que suportá-lo, mas que algo precisa mudar. Entende? Se você for corajoso, disciplinado e começar a privilegiar o futuro e não ficar só vivendo o presente, o aqui, o agora, o confortável, você pode mudar a realidade a seu favor. Sabe? Então, assim, outra coisa que ele fala que eu acho muito interessante também. Cuidado com ódio contra os ricos, pessoas bem-sucedidas, sabe? Não fica com raiva dessas pessoas, né? Há muitos problemas, gente, que o dinheiro não resolve. E outros que tornam ainda piores. Então, olha só. As pessoas ricas ainda se divorciam, alienam-se dos seus filhos, sofrem angústia existencial também podem morrer solitárias e não amadas. Muitos torram o dinheiro num frenesi de drogas, álcool e tédio, por ter um peso enorme. Essas pessoas têm um peso enorme de não ter o que fazer, que não precisam conquistar as coisas, sabe? Então, mire alto, preste atenção, conserte o que você puder consertar, né? Não seja arrogante com o seu próprio conhecimento. Não, talvez a falha não esteja no mundo, talvez a falha esteja em você mesmo. Então, assim, você falhou em acertar a meta. Pode ser que você tenha falhado. Então, assim, não minta sobre nada nunca, sabe? A mentira leva a gente pro inferno, sabe? Seja sincero com você. Então, considere
aliviar a dor e o sofrimento desnecessário na sua vida, tá? Considera isso. Conveniência, gente, o que é conveniência? Eu tô de olho aqui no tempo também. Conveniência é seguir, que eu tô falando aqui que não é legal, né? Tipo, ficar vivendo esse hoje, só ficar no hoje. Conveniência é seguir o impulso cego, é o ganho em curto prazo, é aí o imaturo, é o irresponsável, é o infantil, né? Então, o significado, né, surge quando os impulsos são regulados, organizados e unificados. Então, o significado sustenta o ser, entende? Quem tem um porquê de verdade, que sabe para onde está indo, supera qualquer como. Vocês já ouviram falar essa frase? É clichê, mas é verdade, né? Então, isso é um antídoto para o caos e para o sofrimento. Essa sustentação torna tudo melhor, tudo melhor. Isso permite que você esteja psicologicamente integrado agora, amanhã e no futuro. Ao mesmo tempo que você beneficia os que estão ao seu redor. Então, o significado triunfa sobre a conveniência. Pode ser que você se pergunte: o que eu posso fazer hoje, Pri? Então, vamos lá. Como você pode usar o seu tempo para deixar as coisas melhores ao invés de piores? Pare de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Isso é conveniência. Isso é conveniência. É fugir da responsabilidade. Então, ter significado em sua vida é melhor do que ter aquilo que você quer, porque talvez você nem saiba o que você quer de verdade, entende? Talvez você nem saiba disso ainda. Então, o significado, ele traduz a ideia de que você está no lugar certo, na hora certa, se equilibrando entre a ordem e o caos, onde tudo se alinha da melhor forma possível, porque a gente também não cresce aqui assim, ó, na estabilidade, no tranquilo. A gente cresce nesse movimento, gente. A vida é movimento. Então, assim, o conveniente funciona apenas para o momento. Para o momento. O significativo é o que o Beethoven produziu na sua Ode à Alegria, por exemplo. Então, é uma harmonia funcional, né? O significativo é a flor de lótus, que eu amo tanto, né, e que eu uso na minha logo, que batalha para subir da lama, atingindo a água pura e florescendo na superfície. Né? Então, se você está buscando o significativo na sua vida, se você está enfrentando o caos da transformação, da possibilidade, da disciplina necessária, aprendendo a jogar, pensando no longo prazo, saindo do imediatismo, do superficial, para algo muito mais profundo, melhor no futuro, né? Que se você mantém a consistência, pode nem estar tão longe assim, pode estar até mais perto, esse futuro pode estar até mais perto do que você imagina. Então, definitivamente, busque o que é significativo, não o que é conveniente, tá, gente? É isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, tá? E assim, se tudo der certo, né? Nossa Senhora do Instagram vai fortalecer aqui nesse momento. Eu vou deixar essa live aqui salva no IGTV, né? Compartilha essa live para pessoas que você gosta. Dá um print aqui da live, né? Alguma coisa que te tocou, que te chamou a atenção. Compartilha com as pessoas. As pessoas precisam ter essa profundidade, sabe, gente? Ter mais esperança e saber que elas precisam assumir a responsabilidade da vida delas, tá? Porque é isso que dá sentido para a nossa vida, é isso que faz a gente caminhar, tá? Deixa eu ver aqui se alguém tem algum comentário, alguma dúvida. Ah, Virgínia, que lindo, que bom que você gostou. A Sheila aqui. A Tânia falando simpatia em pessoa. Obrigada, gente. Eu tô puxando de orelha com amor, vocês viram, né? Eu vou, né, como diz a minha amiga Mar, a Marcele que tá aqui também, a gente bate com carinho, porque é pra colocar a pessoa pra frente, gente. Né? Pra não ficar chegando no final de ano,
Então, é Natal, que você vai ficar deprimido, você vai esperar a morte chegar, você vai esperar dar tudo errado para depois refletir? Não, assume aí o controle. Assume o controle, gente. Acredita. Coloca o pé que o caminho aparece. A gente precisa fazer a nossa parte, senão não tem jeito, tá? A Gabi, querida, aqui, ó. Amei, como sempre, que bom. A Lívia, preciso que fique salva a live, perdi o começo. Ô, gente, vamos aqui, ó. Oremos. Para fechar aqui, oremos. Né, gente? Então é isso. Né? Eu espero que vocês. Que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz que vocês gostaram, tá? Depois curte lá a live salva no Instagram, comenta que tudo isso ajuda para que a live chegue para mais pessoas que precisam de ter esse conhecimento, porque conhecimento transforma, né, gente? Conhecimento transforma. A gente só pode mudar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, né? A gente só tem como ir para algum lugar se a gente sabe o que a gente quer, para onde ir, né? Então, a gente faz um serviço quando a gente compartilha, né? Compartilha conhecimento. Né? A Érica aqui, que legal, fico muito feliz com todos vocês aqui, gente. A Érica, que bom que vai ficar salva, quero assistir. Assiste sim, vale a pena. E aí, gente, se tudo der certo, na quarta-feira que vem eu vou estar aqui com o capítulo 8 do livro, tá? A regra 8. Né? A gente está quase chegando aí nas 12 regras. Eu fiquei super feliz que o Jordan, ele anunciou esses dias aqui no Instagram dele que vai ter um outro livro, Além da Ordem, com mais 12 regras. Só que só chega no Brasil em março. E ele é um psicólogo sensacional. Eu gosto muito desse livro. Esse livro é um livro profundo, tá, gente? Não é uma leitura assim fácil de ser feita. É um livro para ser lido, perdão, devagar, né? Anotando, refletindo. Então vale a pena, tá? Quem aí não conhece ou quem tá pegando a live hoje pela primeira vez, olha as 6 regras que já estão aí, tá? Além dessa aqui. E vamos juntos, tá bom? A Virgínia tá falando, a Lilian aqui tá aqui também. Quantas pessoas queridas, gente. Hoje eu estou muito feliz, Priscila, você tem me ajudado muito, a Virgínia. Que bom, que bom. Um beijo grande, gente, para todos vocês e até breve. Tchauzinho.